Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. A gente vai trazer agora um painel rico falando sobre influenciadores, celebridades. Vamos falar sobre esse mercado. Temos aqui 3 feras. Quero pedir para vocês se apresentarem e contarem um pouquinho da trajetória de vocês para a gente poder mergulhar nisso. Oi, gente. Boa tarde. Eu sou a Carol Novaes, advogada, comunicadora. Saí do anonimato por conta de um reality e hoje eu estou na Mind. Eu atuo também como advogada. Eu defendo causas de minoria, trans, tudo que é minoria que não tem que a gente quer aplicar na diversidade são causas que eu levo nos meus ideais. E o que mais que eu faço? Influenciadora também. Obrigada. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Bom, meu nome é Dani Rudes, eu sou criadora de conteúdo, sou especialista em moda, mercado plus size e diversidade corporal. Sou consultora de diversidade corporal em ESG, membro da Forbes, também BLK, enfim. E tenho uma empresa chamada RDZ Negócios e através dela que eu trabalho ESG e diversidade nas empresas e ampliação de coleções de moda para o plus size no mercado de moda. Sou comunicadora também, enfim. Sou uma mulher preta, sou mãe solo e sou uma mulher de corpo diverso, para autodescrição. É isso. Oi, gente, tudo bom? Eu sou fã de vocês, como vocês sabem. Mas eu tenho o prazer de conviver com elas bastante também. Eu sou Scapini. É o chefe, né, gente? Não. Eu sou Scapini. Eu gosto de falar que eu sou filho da Neuza, sou marido da Flor e sou pai do Luca. Eu sou corintiano desde que eu nasci, sou parrilheiro, gosto de história em quadrinhos e de heróis. E eu sou empresário desde velho, né? Eu comecei a ser empresário aos 47 anos. Sou um dos sócios e fundadores da Mind. A gente hoje é a maior empresa de marketing de influência da América Latina. A gente tem um casting maravilhoso, um pequeno pedaço do casting está aqui com a gente conversando. E eu acho que ao longo do papo vai dar para falar um pouquinho mais de por que a gente conseguiu chegar onde é que a gente chegou e o que nós estamos fazendo para ir mais além ainda. E super obrigado pelo convite. Imagina, eu estou muito feliz de ter vocês aqui. Meninas, eu queria começar perguntando para vocês como que vocês encontraram o nicho de vocês, né, como influenciadoras. Em que momento você decidiu comunicar o que você comunica? Você entendeu quem era que te acompanhava? E você também, Dani. Queria que vocês trouxessem isso para quem aí está começando, tem vontade de ser influenciadora também, ou creator. Queria que vocês contassem. Bom, no meu reality, antes de entrar no reality, eu já era uma mulher muito ativista. Sou filha de mãe solo. Então, quando eu entrei, eu tive posicionamentos em questões raciais, em questões feministas. Então, eu sabia que esse era meu nicho. E a Mind me ajudou muito, a Fátima Pissarra, a definir aonde eu iria. Hoje em dia também eu estou em beleza, mas as minhas principais causas é lifestyle, direito, moda e beleza. Então, eu acho que é o que você realmente vivencia no seu dia a dia. Não dá para você falar de uma coisa que você não tem a mínima noção. E falar assim, agora eu vou ser do nicho arquitetura. Não, eu não sou nem arquiteta. Então, você tem que dominar para você saber o que falar. Bom, eu sempre brinco, né, quando eu vou me apresentar, que a minha profissão original de fábrica é biomedicina. Eu sou biomédica de formação. Eu sou doutora em bacteriologia. E eu trabalhei 20 anos na área. Trabalhei no Fleury, no Einstein, na Promatre, no Santa Joana. Trouxe muitos projetos bem legais aí para o mercado, que hoje em dia todo mundo gosta, né? Exibir os bebês nas televisões e tal. Antigamente não tinha isso e foi um projeto da minha criação. É muito legal para falar sobre isso. E trabalhei na área há 20 anos, mas eu sofri muito preconceito. Eu sofri muito racismo e muita gordofobia. E eu estava lá no mercado corporativo, eu trabalhava lá, mas eu sentia que o mercado não me queria ali. Então, a toda hora, eu era colocada à prova, né, com relação à minha competência, por conta das minhas características físicas. E isso foi me deixando com uma dúvida de, será mesmo que eu tenho valor? Será que eu estou no caminho certo? Será mesmo que eu estou fazendo a coisa certa? E aí, nessas reflexões, num momento de reflexão, quando eu fiz 40 anos, eu tinha 20 de carreira, eu resolvi tirar um sabático para pensar o que eu iria fazer. E workaholic que sou, sempre fui, não consegui ficar mais de um mês
nesse sabático, vivendo aquela vida de mãe, dona de casa e tal. E aí, nesse momento, eu decidi blogar para não pirar. Eu sempre falo isso. Eu sou da época do Blogspot, tá, gente? Onde tudo era mato, tá? E a foice ainda não tinha chegado. E eu comecei a blogar e eu decidi falar sobre beleza e maquiagem. Eu gosto muito de maquiagem, eu sou colecionadora de maquiagens. Eu compro maquiagens por embalagem, eu confesso. E eu queria falar de algo despretensioso para que eu não tivesse nenhum compromisso profissional e nenhuma tensão profissional com aquilo. Comecei a falar de maquiagem e um dia convidada para dar uma aula de maquiagem numa multinacional por uma amiga, ela estava cheia de fotógrafos nesse evento. E eu, uma mulher gorda, que ainda não era uma mulher letrada com relação à diversidade corporal, ainda não tinha ideia. Eu acreditava que o que as pessoas falavam, que você é inadequado, seu corpo é inadequado, era verdade. E eu era muito insegura com a minha aparência. Eu cheguei nesse lugar e fiquei apavorada. Tinha, acho que, uns 7 fotógrafos. E eles faziam fotos e imagens de todos os lados. Não havia como eu me esconder. Não tinha como eu me esconder. Super despreparada para aquele momento. As fotos saíram no Facebook. Só existia Facebook, tá, gente? De novo, era mato, hein? Eu avisei. E aí, o Facebook, como que funcionava, né? Você não precisava nem aceitar a publicação para sua timeline. Aparecia em todo lugar e pronto. A pessoa só te marcava. E a minha foto começou a aparecer em todos os lugares. E no blog eu comecei a receber os seguintes questionamentos. Onde que você comprou essa roupa? Porque eu não acho roupa para mim. E aí eu comecei a pensar, caramba, tem outras mulheres como eu. Porque eu estava tão subjugada no meu momento, né, achando que eu era a única. E aí vi que outras mulheres também estavam ali naquele lugar. Conversando e trocando com elas, entendi que a dor era muito comum. E fui pesquisar sobre positividade corporal. E aí eu vi que esse movimento já acontece nos Estados Unidos há pelo menos 120 anos. A moda plus size está há 120 anos na nossa frente, lá na origem. Pesquisei, entendi que era um nicho. Pedi para um amigo meu, financista, fazer uma pesquisa de mercado. E ele disse, olha, é um mercado que aqui no Brasil explode em 10 anos, 9 anos e meio agora. Então, se você estiver nele em 10 anos, você vai explodir. Amém, né? O que ele disse. Porque você vai trazer isso como referência no Brasil. E aí eu voltei a estudar. Formada, pós-graduada, doutorada já. Eu fui fazer moda, fiz moda inclusiva, fiz marketing e me formei em modelagem e fiz um curso na Parsons sobre diversidade corporal e morfologia corporal. E aí eu decidi tornar isso uma profissão e disse, não dá para guardar isso só para mim. E aí eu oficializei, determinei que isso ia ser o meu negócio, abri um CNPJ e decidi, eu vou influenciar pessoas e levar o meu discurso de diversidade corporal para o mercado. Então eu fiz da minha vivência pessoal a minha luta e junto com essa pauta eu comecei a me redescobrir. E aí eu me letrei como uma mulher preta, como uma mulher de corpo diverso, como alguém que se entende com valor. E aí a minha caminhada veio junto com essa descoberta, com essa catequização, eu digo, né? Quanto mais eu dizia para as pessoas sobre o que eu faço, sobre o que eu falo, eu curava um pouquinho da minha dor e colocava um band-aidzinho. E foi assim. Maravilhosa. Obrigada, gente. Não, inspiradora. Carlos, você com o lado agência, né? Quando ela até comentou, a Fátima me orientou muito. Vocês, quando chega alguém que vai ser uma nova estrela, alguma coisa, vocês, como que é esse estudo, esse direcionamento? Como é que funciona isso para vocês darem todo o suporte para os influenciadores? Bom, antes disso, a gente tem um pensamento para o nosso casting, que é um pensamento assim como o Augusto, que está ali sentado, tem para a Vitamine-se. A gente pensa tudo com uma linha de produto. Então, a gente trata com todo respeito os nossos talentos dentro de áreas de performance. Como a Unilever tem o Home Care e tem o Beauty, nós temos as nossas áreas da mesma maneira. Dentro desse sentido, a gente começa primeiro a entender a verdade de cada um dos talentos. Não existe... muita gente me procura e fala, gente, vamos pegar a inteligência artificial, vamos criar um influenciador do zero. A gente estuda aqui, está precisando agora de alguém que fale de economia e de carro e a gente cria. Gente, não existe isso. Não funciona dessa maneira. O que a gente consegue fazer é entender a verdade de cada um deles,
explorar as oportunidades de mercado, logicamente que dá um direcionamento, uma dica, um caminho, um impulsionamento e levar nessa linha. Então, primeiro, no nosso caso, que a gente já tem muito estabelecido o que a gente precisa e qual é o nosso caminho, infelizmente a gente não consegue aceitar todo mundo que nos procura. Seria maravilhoso que a gente conseguisse, mas infelizmente não é viável. Mas a gente... Mesmo quem não está com a gente dá a orientação, a gente explica o caminho, a gente dá um pouco dessa linha, porque a gente está falando de um mercado gigantesco. Nós estamos falando de alguma coisa como 20 milhões de creators no Brasil hoje. Então, é praticamente 10% da população. Então, vamos falar que a gente está falando da maior profissão vigente hoje no Brasil, com um salário médio pelo menos 2,5 vezes o salário mínimo. Então, a gente está falando de um lugar que está gerando nova renda. Nós estamos falando aqui sobre geração de renda. Lógico, as meninas já são milionárias, já estão num outro patamar. Mas o influenciador no início da carreira, ele recebe mais do que o advogado no início da carreira. Recebe mais do que o engenheiro no início da carreira. Então, nós estamos falando aqui sobre economia e aumentar a riqueza do Brasil como um todo, que é o lugar que a gente está procurando. Então, o que é mais importante no final do dia, para quem está nos vendo e vai começar, é saber entender o que eu sou bom, o que a minha audiência reconhece que eu sou bom e o que eu posso acelerar. Não adianta eu, de uma hora para outra, começar a falar de um tema que não é relevante para mim. Sim, muito legal. E, gente, eu queria trazer aqui um questionamento, né? Para vocês, qual que é a diferença de um influenciador e uma celebridade? Vocês aqui desse lado, vocês como agência, e eu imagino que dentro da Mind tenham celebridades que não sejam influenciadores e influenciadores que não sejam celebridades, e se tem uma diferença na condução de carreira mesmo, de como tratar isso. Eu acho, minha opinião, todo mundo é influenciador. A primeira coisa. Vocês todos são influenciadores, a discussão só é o círculo que a gente influencia. Se a gente influencia só a nossa família e amigos, se a gente influencia os 1.000, 2.000, 3.000 seguidores que a gente tem. Então, todos nós somos influenciadores, a diferença é que hoje a gente tem um nome, uma maneira de trabalhar, uma maneira de operar dentro deste tema. O que a gente pode entender é qual é o tipo de influência que é colocado e qual é a maneira que isso acontece. Então, influenciador todo mundo é, 20 milhões vivem disso hoje em dia, mas todos são. A celebridade tem um outro posicionamento, uma outra visibilidade. Mas, no final do dia, nós também estamos falando de influência diferente. Eu sou do tempo, né? Eu fui anunciante a minha vida inteira. Eu sou do tempo que só tinha TV, rádio, jornal. E a gente não conhecia o famoso. A gente conhecia o famoso da novela, né? O Antônio Fagundes, o Estênio Garcia, seja lá quem for, e a gente não sabia da vida deles. Hoje em dia, nós sabemos da vida de todo mundo. Todo mundo sabe da nossa vida. Em 5 minutos, a gente descobre sobre tudo. Então, eu acho que a vida está um pouco mais complicada para a pessoa mudar ao longo do tempo. Então, para mim, todo mundo é influenciador. Tem uns maiores, tem uns menores, tem uns que são bons para vender. A Virgínia é uma mulher maravilhosa para vender. Tudo que ela toca na mão vira ouro. Tem outras pessoas que são muito bons para mudar a opinião. Então, para mim, nós estamos no mesmo lugar. É só uma questão de o quanto ajuda e o tamanho que a gente tem. Eu acho que é por aí. A questão é, só complementando, porque não tem mais nem o que dizer aqui, né? Eu acho que a celebridade, ela é uma pessoa que, por estar na TV aberta ou em algum grande canal, um grande veículo, né? Ele não precisa especificamente de um tema ou um nicho para ele estar na boca do povo. Então, sendo só ele mesmo, ele influencia por si só. Os influenciadores, existem influenciadores celebridades também, que a gente chama. Mas foi o que o Scapini falou, existem influenciadores de nicho, né? Então, a Carol tem o nicho dela, eu tenho o meu nicho. Alguns fazem venda, outros mudam opinião, outros são militantes e vão com o pé na porta para poder abrir diálogos e trazer novas perspectivas para a sociedade, né? Então, eu acho que é uma questão de ponto de vista e perspectiva. A diferença que eu acho é que a celebridade hoje, que está em rede nacional, ele tem um alcance muito maior. O que só, né, diferencia ele nesse ponto de vista estratégico, eu acho, sabe? E aí eu quero chamar a atenção da marca, né? ED Marcas, né? Hoje, o que move uma marca, e o que move uma marca, em sua maioria,
é um encantamento pela celebridade, mesmo que instantânea. Mas aí eu chamo a atenção, né? Eu não estou dizendo que é bom e nem que é ruim. Só que eu acredito que as marcas precisam entender que não é só um influenciador celebridade que existe. Existe o influenciador celebridade, o influenciador de nicho, o influenciador que vai praticar o awareness, aquele que vai trazer discussão, aquele que vai fomentar aquele seu assunto, o que vai cimentar, o que vai vender. Então, é preciso um funil, né? Então, a gente precisa entender que existe um funil de influenciadores, desde a celebridade até o nano, e que cada um deles tem um papel diferente dentro do meu funil de marketing, dentro do meu funil de influência como empresa. Acho que isso é importante a gente falar. Porque a gente vê muito, hoje eu, pelo menos, vejo muito influenciador, celebridade, que não tem autoridade em determinado nicho, ser chamado para falar no lugar de alguém que é a autoridade desse lugar. Aí eu fico brava. Fico brava mesmo, entendeu? E eu acho que esse é um ponto importante para a gente salientar aqui. Existe uma diferença, ninguém é mais nem menos, mas é preciso que a gente entenda quem cabe na nossa roupa. E vocês, quando vocês começaram, vocês sentiram uma diferença das marcas que vocês se associavam no começo para hoje em dia? Porque, assim, a gente não pode ser hipócrita e falar, putz, eu estava começando, eu precisava pagar a conta, né? Muita gente fala isso. Eu queria saber o posicionamento de vocês em relação a isso, como que foi essa evolução, esse processo. Quero saber mais. Eu, por ser advogada, eu sempre tive muita cautela ao que eu iria vincular minha imagem. Até mesmo antes de sair do anonimato, eu já tinha esse cuidado, porque eu tenho medo de ser expulsa da OAB. É verdade. Então, eu tomo muito cuidado. E a Mind, ela não se vincula a coisas que sejam ilegais, as coisas que não vão deixar as imagens de pessoas e até mesmo da empresa. Então, eu não tive esse cuidado de, para se pagar a conta, vou pegar qualquer coisa, porque não tem acesso dentro da Mind disso. Eu comecei mais no nicho de moda plus size, especificamente essa moda diversa, né? A gente ainda precisa dar um nome de moda plus size, ainda para diferenciar essa moda regular da moda plus size, mas eu comecei com anunciantes de moda plus size, especificamente produtores de moda autoral, dentro do meu nicho, para criar autoridade no meu discurso. Então, para fortalecer o que eu sou, o que eu fiz e o que eu me especializei enquanto empreendedora também, eu precisei fortalecer e trabalhei muito mais nesse lugar, primeiro, tá? Mas sempre com o crivo ético. E aí, depois, a Mind me pensou, né? Foi desse jeito, Fátima Pissarra com aquele radar dela. Ela me olhou e falou, nossa, que conteúdo fera! Você tem uma agência, vamos trabalhar. E aí a gente sentou e determinou uma estratégia. E ela falou, olha, a gente precisa ampliar e tirar você de dentro do nicho. E aí foi quando nós frisamos, e esse é um ponto que a Carol falou que é importante na Mind. Olha, aqui para nós a gente tem alguns pontos. Racismo, né? Enfim, todos os tipos de preconceito, eles não estão aqui e não são bem-vindos. E eu disse, sim, e vamos incluir fortemente a gordofobia. Não que não estivesse mais lá, mas que é uma bandeira que, para mim, é muito importante. E vou te dizer que, no começo de carreira, eu fiquei muito balançada em falar alguns nãos para empresas que eu sabia que não tinham o posicionamento como o meu, mas tive que falar, porque eu acho que isso mata a carreira de um influenciador, principalmente alguém de posicionamento, como é o meu caso. Então, eu entendo o hype, entendo as necessidades do pagamento de boleto, mas posicionamento com ética, para mim, ela vem em primeiro lugar, sabe? E, graças a Deus, a Mind é uma agência que corrobora com esse discurso. E que a gente só pôde amplificar, sabe? Mas eu falei muitos nãos para empresas que não tinham o olhar que eu tenho para a diversidade. Mas você sabe que, complementando, eu concordo com tudo que vocês falam, mas quando a gente está pensando em início de carreira, a sua pergunta era quase assim, quando você deixou de fazer permuta e começou a cobrar, né? Quando você parou de fazer a permuta da pizza e começou a cobrar. É muito difícil, porque o creator, no começo da carreira, está sozinho. Então, ele não tem ninguém para ajudar o que é bom, o que é ruim, e ele vai acabar pegando o que está na frente. E, tudo bem também, sendo muito sincero. Que bom que pessoas conseguem escolher e que bom que pessoas, às vezes, não têm. Mas é uma questão de desenvolvimento e de escala. É a mesma coisa.
Primeiro é a pizzaria de graça, depois é o cara cobrando R$300 pelo post da pizzaria, já não é mais pela pizza de graça. Certamente que as marcas mudam quando você entra no radar da indústria da publicidade. A indústria da publicidade, que a gente faz parte, tem as características boas que a gente sabe, todos os defeitos que a gente está brigando muito para mudar. Mas as marcas mudam totalmente, mudam quando você entra no radar. O radar tem a ver com o tipo de conteúdo que você faz, com o engajamento que você gera, com o tipo de associação com outros creators que você tem. Então, vai mudar. Você começa com um certo perfil de anunciantes e de clientes e de parceiros e vai crescendo e vai entrando no radar das marcas que todo mundo quer ter. Porque, no final do dia, a gente também... Nós somos, independente de ser creator, consumidores e temos as marcas que a gente deseja, né? Então, quando a gente conversa com um talento, a primeira pergunta é, que marca você queria muito fazer? E a gente tenta... Se a marca tem a ver, a gente tenta cumprir esse sonho, porque também é um checkzinho na carreira de vocês. Que marca é né? a sua cara, né? Eu quero essa marca, pronto. Né? Um primeiro degrauzinho de uma forma ou de outra. Mas eu acho que todo mundo passa por isso em algum momento e vai chegar a hora de equilibrar. Vai dizer não, mas vai dizer sim também. Faz parte. E como que a gente precifica o trabalho de influenciador? Chefe, é com você. Eu sempre acho que tá Quem barato. sou eu? Porque se o caixa é essa pessoa, eu não vou nem me atrever, entendeu? Tem um híbrido. A boa notícia do que a gente está falando, antigamente, você precificava por estar na novela ou não estar na novela. E aí, quando vocês falaram de celebridades, era muito essa linha. Quando a gente fala, o que é muito curioso na nossa indústria hoje em dia, uma pessoa que é muito famosa e que tem muitos seguidores e que tem uma origem offline, ela não tem engajamento. Ela só serve para awareness. Como é que a gente precifica? A gente precifica olhando o tamanho do talento, o engajamento do talento e as referências do talento, a importância que ele tem no nicho. Muitas vezes, talvez vocês vão fazer um trabalho para moda, vocês cobrem mais caro do que vocês forem fazer um trabalho para bateria de carro. Porque para bateria de carro vocês não têm autoridade para falar. Então é uma certa matriz que ela vai acontecendo. E o preço, ele é flexível, porque depende da disponibilidade, depende de você ter o tempo, de você ter a agenda. Então, é uma matriz, não tem uma tabela. O que todo mundo mais queria na vida, qual é a sua tabela de preço? Mas eu não tenho tabela de preço. Porque nós estamos falando de, apesar da gente produtizar e da gente colocar as pessoas em segmento, são pessoas que mudam mês após mês. Todo mês o conteúdo delas mudou e o preço delas muda também. Então, é um desafio, porque, no final do dia, as marcas têm um orçamento limitado e a gente tem que fazer as coisas encaixarem. Mas a gente equilibra mudando a quantidade de entregas ou construindo outras entregas que justifiquem o valor cobrado. Mas não tem uma tabela de preço, que é como o mercado tende a precificar. O mercado tende a pensar que um influenciador... A fase que a gente vive de marketing de influência, a última onda antes dessa é um negócio que chama mídia programática. Eu não sei se vocês conhecem isso, mas basicamente são aqueles anúncios quando vocês abrem um site, tem lá o Google entregando um monte de anúncios para vocês, parecido com o que vocês pediram. Aqueles anúncios, eles são pagos por centavos e a tendência do anunciante é querer pagar o trabalho dos creators por centavos por clique, assim como eles pagam no programático. Nosso trabalho é garantir que vocês tenham muito mais valor e que vocês entreguem muito mais do que somente os cliques que estão acontecendo. Não sei se eu consegui responder, para falar a verdade. Eu me perdi no meio. Alguém fez a conta aí de quanto vai cobrar? Mas eu acho que algo para complementar, que eu acho que é importante para a gente falar de quem está começando, né? Porque no começo a gente fica muito perdido, né? Nem sempre a Mind esteve lá comigo para me ajudar, né? Eu acho o seguinte, como eu sou uma empresária de negócio específico e de negócio de nicho, eu tenho o meu negócio target-alvo. Moda em diversidade é target-alvo, nunca permuta. É meu negócio-alvo, eu sou especialista nisso, eu estudo isso todo dia, eu pago o congresso, eu vou viajar, eu vou estudar. Esse é meu target. Permuta, nunca. Agora, se você quer fazer uma permuta comigo de um salão de cabeleireiro, é um serviço para eu estar bonita para estar aqui. Eu posso até pensar. Né? Eu posso até pensar. Né, gente? Mais caro. É um carro, né? O Volvo, tá lá embaixo. Eu tô de Volvo. Tá lindo, aliás. Estou apoiada de Volvo e essa é a questão, entende? A Volvo é minha apoiadora. Então, eu acho que tudo é muito pensado, como ele falou. Mas
o seu target é seu ouro. Não vende de graça, porque vender de graça nem existe, né? É um pleonasmo, mas não dê de graça, porque o seu target é o que você tem para negociar. Você é autoridade naquilo. Se uma empresa de moda plus size me chamar hoje para fazer uma publicidade de moda plus size, amanhã todo o nicho sabe. Todo o nicho sabe. Agora, se alguém de carro me chamar, os especialistas não sabem, eles não estão no meu Instagram. Né? Então, eu acho que esse é um caminho aí para a gente pensar bastante nesse lugar de precificação. É até muito a frase, né? Não peça de graça aquilo que eu preciso para viver, porque é o seu trabalho. É verdade. A gente percebe muito um caminho, né, de influenciadores que criam marcas. Então, no caso você, eu vou criar a minha marca própria, plus size, por isso, isso, isso. Isso vem acontecendo cada vez mais. Quais que vocês acreditam que são os prós e contras dessa movimentação? Se vocês acham que é positivo, sim, ou não, talvez para esse momento não, como vocês enxergam o mercado daqui para frente? Olha, eu acredito que... Como eu sou uma marca desde o dia que eu nasci, para mim, isso é intrínseco, era muito colado, né? E o mercado veio trazendo isso mesmo. Então, eu acredito nesse conceito de criação de marca a partir da própria imagem do influenciador, que eu acho que já é um processo. Ele precisa entender que ele é uma marca e ele tem uma persona e que ele precisa trabalhar isso. E esse movimento hoje de se associar a marcas, trazer a sua marca própria, é um movimento que traz, né, que amplia o seu crivo como especialista. Se você é especialista naquilo, entende do que você faz, por que não você está na linha de frente de voz ativa no poder de decisão, né? Bianca está aí para nos contar, né? Não temos nem o que dizer. Então, eu acredito que é um movimento mais que necessário do mercado, já que passamos o dia testando, resenhando e dando opinião, né? É óbvio que ninguém se especializa só em resenha, claro. Mas a gente trabalha e se aprofunda num lugar a mais, né? Então, eu acredito que esse é um movimento, é um caminho sem volta do mercado, é onde o creator entende, né, a profissionalização de fato, né? E é onde a gente também pulveriza um pouco desse foco só na influência. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma adoração gigantesca pela profissão do influenciador, né? E, querendo ou não, gente, toda profissão um dia satura, né? E se a gente não entender que a gente pode fazer mais negócios a partir desse lugar de influência, a gente vai ficar parado no tempo. O futuro é empreender a partir do que você se entende como especialista e o que você entende que você faz de melhor. Você sabe que é ótima essa pergunta. A gente tem, dentro da Mind, uma matriz de receita. Quando a gente senta com o talento, a gente conhece o talento e entende. São mais de 20 oportunidades de receita que a gente mapeou e que o talento pode estar em uma dessas 20. Produtização é uma delas. Como também o licenciamento, que é um produto mais simples, vamos falar, e mais rápido de ser feito. Mas, naturalmente, que são 20, mais de 20 no nosso caso, não é todo mundo que a gente bota xizinho nas 20. A produtização, para alguns, faz muito sentido, para outros, não. Ontem eu estava num painel com o Gina Indelicada e eu fiz a mesma pergunta para ele. E ele falou, olha, Juro que eu não vi, hein? Oi? Juro que eu não roubei a pergunta. Não, mas foi maravilhoso. É legal porque, por exemplo, ele me deu uma... Eu fiz a pergunta e ele me deu uma resposta diferente. Eu imaginava que ele fosse falar, não, eu quero fazer produto, sim. Ele falou, olha, eu já fiz uma vez abadá, quando eu tinha o meu canal no Facebook, vendi 25 mil abadás em 2 horas. Foi um negócio maluco que ele vendeu. Tinha várias pessoas na plateia que tinham comprado abadá, não com o abadá, mas tinham comprado abadá, porque acho que o abadá está velho já faz um tempo. Mas ele falou, não quero mais fazer. Hoje eu prefiro me posicionar para dar suporte para as marcas se desenvolverem. Então, ele é um dos caras que aqui, essa linha a gente não vai fazer xizinho para ele. Mas, por exemplo, em algum momento, pode ter uma oportunidade muito grande para as meninas. E esse é um caminho que vai ser perseguido. E que, sim, pode ser deixa de ser uma linha de receita de publicidade e passa a ser uma linha de receita de empreendedorismo. Mas aí também tem que ser o seguinte, vocês querem ser empreendedoras? Porque é o BO do empreendedor. Tem que falar com o contador, tem que pagar imposto. É um saco esse assunto. Então, é uma linha... Eu acredito que só vai crescer. Quando a gente olha para marketing de influência, a gente olha para a China, na parte de social commerce e de live commerce. Lá, tem pessoas que são vendedores de produto em live, e o cara abre uma live, faz live de 4 horas, sai vendendo loucamente. Esse negócio não chegou no Brasil ainda, mas vai chegar.
Vai chegar e vai chegar a cada momento. Então, vai depender um pouco da verdade de cada uma das pessoas. Tem gente que consegue, tem gente que não vai querer, e tem gente que vai viver só disso, e aí você não sabe. Você deixou de ser publicitário, deixou de ser influência de publicidade. Eu sou o garoto propaganda do meu produto, e está maravilhoso dessa forma. E é uma coisa, por exemplo, eu já tive problemas em tonalidade de protetor solar. E aí a gente começou a cogitar, vamos, Carol, fazer isso? Mas o quanto vale a pena a gente realmente pensar ao invés de a gente procurar no mercado inteiro? Não dá para você também sair falando assim, vou criar meu produto e já tem alguma outra coisa no mercado. Porque daí você vai ficar no too much. Qual que é literalmente seu diferencial? Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso também de virar uma marca, de ter um produto. Porque seu produto realmente é útil para a sociedade ou você só quer estar ali para falar assim, eu tenho uma marca. Sim, verdade. Gente, queria abrir para perguntas, para a gente poder... Eu tenho uma ponta na língua. Vai, não, dessa vez. Não, é para você. Não, a gente não usa não o microfone. Não vai. Começa com o Scapini, mas está assim todos, tá? A gente está falando muito disso, de produtização e marcas. Quando... eu sempre olho pela cabeça de fundo que eu estava conversando com ele, porque a conversa com o fundo, ela vira a gente do avesso, né? Você tem uma linha linear de raciocínio, depois ele chega, ele esmaga você, tritura, e você volta e fala, não, calma, eu tenho dignidade, eu vou voltar. Conversar com o fundo de investimento é mais ou menos assim. Quando e na cabeça da maior parte deles, a venda por equity é uma realidade quando a gente fala de mercado de marketing de influência. Quando vale a pena se associar com uma marca por equity? Vale a pena? Vale a pena, vale muito a pena. O que ela perguntou, na verdade, traduzindo aqui em português, para quem não é do ramo financeiro, é o seguinte: vale a pena eu receber uma porcentagem das vendas ao invés de eu ganhar um valor fixo? A conta é a mesma conta que a gente vai. Se eu ganhasse 100 mil fixo ou 1 milhão variável, o que a gente prefere? 1 milhão. Agora, qual é o esforço para eu fazer 1 milhão variável versus o esforço para eu fazer 100 mil fixo? Então, essa resposta é a resposta típica do marketing, depende. Depende do produto, depende do influenciador, depende da afinidade e depende desse ecossistema. Mas é um negócio que você acredita ser limitado. A gente tem a Mari Maria, ela entrou, a gente produtizou a linha de cabelos da Ox a partir da Mari Maria, que já é uma vendedora de beauty maravilhosa. E o sucesso da linha de venda é assustador. A gente organizou uma live há 2 semanas para lançar esse produto. Nós não precisamos abrir a live, que estava totalmente vendido o selinho dos próximos 6 meses antes de começar. Então, para ela, valeu super a pena, porque ela nem teve que postar, para falar a verdade, né? Mas ela ficou quantos anos construindo o nome Mari Maria para fazer essa venda. Então, ela mereceu cada centavo que ela está ganhando. É mais uma oportunidade de negócio. O que não dá é para você sempre sentar numa reunião de cabeça baixa, com vergonha, achando que você não vai entregar o que precisa ser feito. Então, quanto mais seguro você está, mais você vai olhar no olho e fazer o bom negócio. No meu caso, e eu preciso falar que o meu caso ainda é uma exceção dentro do mercado, né, de moda. Vamos falar que a moda plus size hoje ela representa, em sua maioria, 8% do que a gente comercializa em relação à moda regular, ok? No meu caso, vale muito a pena, porque eu sou uma especialista detentora da informação. Eu sou o topo da cadeia quando você fala em negócios. Negócios de moda plus size são a minha especialidade. Então, quando eu me associo a uma marca, e quando essa marca tem um know-how de divulgação, um peso, e eu sou a especialista, eu amplifico a minha voz. Então, eu já fiz várias coleções assim, minhas, com o meu nome, ou sem o meu nome, para as empresas, levando a minha expertise, que não... Como o Scapini falou, que o caso da Mari levou o nome, enfim, o awareness que ela tem, levando a minha expertise, levando para essa marca esse lugar e ele amplificando o meu trabalho e a minha voz, fazendo com que ele saia da bolha. Então, para mim, ainda vale super a pena. Além da rentabilidade, ainda tem a questão da amplificação e dessa questão que você fura a bolha e sai do nicho. Próxima pergunta. Não precisa não, que a gente está perguntando, mas no seu microfone. Na realidade, eu queria falar sobre valor. Primeiro, eu queria dar um pequeno depoimento aqui sobre valor. Eu tenho uma agência, né, que eu disse que é a primeira agência de marketing digital formada por mulheres indígenas que trabalham social. E a minha filha, ela é funcionária da Mind. E foi dentro dessa busca de valor que eu também me aproximei do Scapini, porque eu já, há
já seguia ele na internet, gostava da forma com que ele conduzia as coisas. E aí, depois que a minha filha entrou na Mind, as pessoas antes perguntavam para mim, você pode fazer isso por R$50? Tipo, elas me davam um valor, elas não perguntavam quanto eu cobrava. E depois que a minha filha entrou na Mind, e depois que as coisas foram se associando, hoje eu tenho um valor. As pessoas hoje me perguntam, quanto é? Elas não me dão mais valor. E aí, trazendo para a pergunta que eu vou jogar, principalmente porque eu não fiz essa pergunta direto, a Mind, ela foi a primeira agência que veio com essa de diversidade, que é uma coisa que eu, né, por isso que minha agência é de social, trazendo 50% de funcionários pretos, e aí trabalha toda a diversidade com a capa da Hélida, maravilhosa que a Dani fez. E eu queria, assim, Scapini e as meninas, a pergunta para vocês três, mas no geral. Para a Mind, qual foi o maior case em relação a dizer assim, caramba, a gente implementou essa diversidade, a gente levou essa pauta e foi um sucesso do próprio cliente chegar e dizer, cara, vocês arrasaram. E para vocês, como foi a Mind chegar? Porque, assim, eu até já tinha dito para o Scapini, a Mind, para mim, ela deu um puff depois da pandemia, assim, que veio um negócio que foi louco e foi muito ascendente, assim, né? E hoje eu percebo que quando dizem assim, eu sou um influenciador da Mind, eu tenho um peso. E você, como mulher negra gorda, você como uma mulher negra pele retinta, como é isso, assim, falando dessa visibilidade e que teve que ser a Mind, porque poderia ser muitas outras, sabe, tá fazendo mais de 50%, até porque vocês são a maioria. Mas eu queria falar justamente sobre isso. Muito obrigada. Bom, para mim, tinha que ser a Mind, porque tinha que conversar com o que eu acredito, né? Não dava para ser algo ou alguma outra agência que não conversasse exatamente com o que eu acredito, que é a diversidade. Mas não só conversasse, praticasse, né? Não dava só para dizer, tá bom, eu tenho influenciadores diversos e ok. Se lá dentro eu não pratico isso, eu não tenho o discurso da diversidade na ponta da língua e ela não vai conseguir me vender, porque não vai entender o que eu faço e nem o meu negócio. Então, eu acho que, primeiro, esse foi um ponto, para mim, que pesou. E depois, quando a Mind chegou, eu digo que foi um crivo, né, de holofote, né, do tipo assim, olha, pá, vamos jogar os holofotes aqui e vamos estruturar esse trabalho para que você tenha tranquilidade para desenvolver o que você se propôs a desenvolver. Então, a Mind é forte, ela tem uma relação grande no mercado, e não é só uma relação de venda, porque todo mundo, quando fala em agência, imagina venda só, né? Só o comercial, que está ali, né? Nos abandonou. Né, meu amor? Partiu para novos desafios. Por aqui, né? Por aqui, inclusive. Não é só o comercial, né? Enfim, é também todo um trabalho de imprensa, que o Alisson está aqui, que faz todo um fortalecimento, um trabalho de diálogos, de fixação do nosso nome dentro do meio em que a gente se dispõe a trabalhar. É um trabalho de preparação. Eu acho que muitas pessoas aqui não sabem, mas a Mind, ela tem uma diretoria voltada só para a preparação artística e me preparou como apresentadora. Então, hoje eu sou uma comunicadora, porque eu fiz fono, eu fui preparada, eu fui acompanhada. Então, toda a minha retórica, toda a minha dicção, a minha maneira de me portar na frente das câmeras, isso mudou. Vocês podem rolar o meu feed antes de Mind e depois de Mind. Eu faço questão. A Mind é parruda nesse sentido, de olhar e falar assim, cara, você tem um talento, eu vou pegar você e eu vou te levantar. Então, não é só a questão financeira. É a questão de olhar, esse olhar que Fátima Scapini tem, que é, cara, você tem tutano, peraí que eu vou te trabalhar, sabe? E aí trabalhar essa pessoa no 360. Isso faz toda uma diferença. E aí te dá força para você falar, opa, peraí, estou tranquila, eu posso fazer o que eu quero fazer. Porque antes, quando você é influenciador menor, você está vendendo almoço para comprar o jantar, né, baby? É assim que funciona. E aí a gente tem segurança para poder caminhar, para poder andar. Então, eu acho que isso fez toda a diferença para mim. Foi uma preparação artística que me trouxe, de fato, para eu assumir quem eu sou como mulher preta e gorda. Uma coisa importante. É importante dizer que é, infelizmente, que a gente precisa de crivos e holofotes. É muito ruim quando mulheres pretas precisam ainda dizer isso. Mas que bom que temos eles, senão não estaríamos aqui. E eu, por exemplo, vim de um escritório corporativo. Então, quando existia essa coisa do a gente precisa ter um preto, a gente precisa ter uma pessoa com deficiência, era sempre cargo baixo.
E dentro da Mind, você vê que você tem valor. É o que a Dani falou muito, você tem valor. Então, ali foi o meu diferencial. Eu lembro que eu falei assim, eu quero ser da Mind, eu quero ser da Mind. Quando a Fátima me mandou mensagem, era 2h da manhã, eu chorava. Falei, meu Deus, eu vou entrar na Mind, eu vou entrar na Mind. É justamente por isso, pelo valor, por você hoje existir na sociedade, já é tão difícil pra gente conseguir viver e você saber que ali você vai ser valorizada, não assim, a Carol vai estar na cota, porque existe sim agência que tem isso. Mas não, a Carol vai ser valorizada pelo que ela é. Então, acho que esse é o maior diferencial da Mind, porque você entra em realmente 50% das pessoas que trabalham lá, dos funcionários, são pretos. Não estou nem falando de talento. São pretos e não são cargos baixos. Tem um squad com um diretor, Júlio, que é um preto, entende? E de origem periférica. Então, a Mind dá valor literalmente para as pessoas. Não, vamos só preencher a cota. São vários diretores, né? E muitas mulheres, viu? Muitas mulheres. Você sabe que... Deixa eu ouvir que a gente está falando tanto, entendeu? Não, ele vai ficar convencido, eu não quero. Depois ele vai sentar comigo na mesa se achando, entendeu? Eu tô todo arrepiado aqui. E eu sou um cara que seguro muito minhas emoções, né? Eu aprendi isso na vida. Então, em primeiro lugar, obrigado. Obrigado por vocês também, porque não foi uma estratégia de negócio. A gente não teve uma empresa diversa porque a gente falou, tem uma oportunidade de negócio de criar a maior empresa diversa do Brasil. Não, era porque a gente vem da Vevo. Quando a gente saiu da Vevo para fundar a Mind, a gente trouxe a Preta Gil para ser nossa sócia. E a gente continuou um aprendizado que a gente tinha. E eu gosto de falar que a gente... quando eu vim trabalhar, quando eu entrei de sócio na Mind, eu já tinha, sei lá, 30 anos de carreira, alguma coisa assim. A Fátima, menos, porque a Fátima nem tem 30 anos de idade, né? Não, ela nunca envelhece. Mas eu gosto de falar, e o Alisson já me ouviu falar isso várias vezes, é a empresa que eu queria ter trabalhado a minha vida inteira. Eu criei, junto com a Fátima, junto com a Preta, junto com todo mundo que trabalha lá, a empresa que a gente queria ter trabalhado a vida toda. E essa empresa é a empresa como é o mundo. O mundo é diverso. O mundo é feito dessa forma. O mundo ele é feito para que as pessoas se relacionem e as pessoas se deem e se gostem e aprendam com a diferença. Eu aprendo todo dia com a diferença. Eu aprendo todo dia e eu saio mais inteligente do que eu entrei, porque eu tenho pessoas diferentes de mim me ensinando. Então, não foi uma estratégia de negócio. Depois de um bom tempo, a gente começou a contar para o mercado. No começo, a gente nem contava. Vamos contar? Não, não vamos contar, não. Não vamos contar, não vamos contar, porque não era sobre negócio. Mas é óbvio que acaba aparecendo e é um diferencial competitivo, mas é mais do que um diferencial competitivo, para mim é uma inspiração. Quando eu vejo pessoas construindo empresas diversas em todos os lugares da diversidade, a gente falou sobre alguns temas aqui, mas tem outros que a gente tem que trabalhar. A gente está muito preparado para entregar um mundo diferente do que a gente recebeu. Nosso desafio é entregar um mundo diferente do que ele estava ontem. E é isso que a gente está trabalhando o tempo inteiro. Então, obrigado por vocês terem entendido, porque é para isso que a gente está aqui. Maravilhoso. Mais alguma pergunta? Vou aqui, depois ali. Eu acredito que a maioria das pessoas, assim, 99% das pessoas que a gente entende de vida pública tem o sonho de estar na Mind, né? Eu não sei como funciona completamente a Mind, mas eu queria saber quem que brilha os olhos da Mind. Qual é o momento que a Mind olha para você e fala, nossa, eu quero essa pessoa? Vocês sabem a resposta? Eu sei. Ai, meu Deus. Eu não sei, porque eu vou te falar o seguinte, ó. Eu preciso falar isso, eu vou estragar o rolê agora, é isso? Eu não pensava que a Mind era para mim, verdade. Porque eu conheci a Mind através da gente, de uma grande amiga que chama Flúvia Lacerda, ela é uma modelo internacional plus size. E o sonho dessa amiga, quando ela atuava como agente dela, ela nem é mais, ela queria que a Flúvia fosse um talento da Mind. E eu fiz a persona da Flúvia Lacerda para trabalhar publicamente. Desenvolvi essa persona como influenciadora digital. E aí foi aí que ela me falou, olha, não esquece que eu queria muito que ela trabalhasse na Mind. E aí eu fui pesquisar o que era essa tal de Mind, né? Daí eu vi que a Preta, que eu tanto amo, estava lá. E aí entendi quem era Scapini, Fátima. Ela falou, caralho... Desculpa. Pode falar, pode falar. Posso? Caralho, que agência foda! Já que eu fui, né? Caralho, que agência foda! Meu Deus, só tem gente gigante lá! E eu não imaginei que era pra mim.
Não era um objetivo de carreira. Não foi algo que eu falei, eu quero estar lá, porque eu falei, não, esse lugar não é meu. Eu tenho outro lugar. E quando eu recebi um DM de Fátima Pissarra, mulher, foi um pouco de taquicardia misturado com a emergência. Liga para o 90, entendeu? Eu falei assim, é isso mesmo? O que é que eu tenho de Borogodó que ela me convidou? Diz aí, chefe. A gente tem um e-mail lá que é contato@mind. E sou eu que respondo esse e-mail todo dia, porque eu acho legal entender o que as pessoas acham da gente de um jeito ou de outro. Como a gente conta para dentro de casa para alguém fazer parte da Mind, alguém da Mind tem que se apaixonar por essa pessoa. Essa é a regra número 1. Depois a gente vai verificar se tem engajamento, se tem tamanho, se tem posicionamento, qual é o gosto político e assim por diante. E a gente vai seguir. Mas mesmo na política a gente também é diverso e a gente aceita quem não é igual a gente. Então, o primeiro ponto é a gente tem que ver alguma coisa. Se apaixonar é ver alguma coisa diferente, ver alguma coisa única. E aí depois a gente vai fazer o match de eu consigo trabalhar com essa pessoa e fazer com que essa pessoa chegue a algum lugar. Porque a gente não consegue fazer todo mundo um sucesso ou efetivar as vendas para todo mundo. Tem gente que a gente não consegue. E a segunda coisa é a nossa sinceridade. Quando a gente percebe que a gente não está dando certo com alguém, a gente fala, olha, não está rolando. E não está rolando, não é nem por você, como tem vezes que tem relacionamento que acaba e os dois são legais, né? É só o relacionamento que não funciona. Então, o que a gente tenta, a mesma tranquilidade que a gente tem na entrada, a gente também tem na transparência de falar se está andando, se não está andando. Então, se você for um talento, manda lá para o contato@mind que você vai falar comigo, ou me escreve, né? É mais fácil. Me escreve no Instagram que eu vou te responder com certeza. Pode fazer a última. Hoje em dia, ser autêntico é muito mais fácil do que quando a gente não sabia da vida de todo mundo. Então, é só você olhar o perfil de alguém, você vai saber o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, hoje, eu acho que ser autêntico é a parte mais fácil de todas, porque não há mais espaço para mentira. Não tem espaço. Todo mundo tem muito... É muito fácil descobrir a fragilidade ou se a pessoa não está falando ou está faltando com a verdade. Então, para mim, a autenticidade é o mais tranquilo dessa equação. O desafio é ver se a gente consegue colocar a pessoa do ponto A para o ponto B e se todo mundo quer ir para o mesmo lugar, né? Porque às vezes a gente acha que a pessoa tem que ir para a direita, a pessoa acha que ela tem que ir para a esquerda. Então, para mim, a autenticidade deixou de ser um issue. Era difícil quando a gente não tinha informação. A informação e a rede social e todos os mecanismos de pesquisa garantem que a autenticidade hoje é como ser honesto, sabe? Você não discute mais. Ninguém discute, olha, eu sou honesto. Honesto não é mais uma característica que você tenha que provar para as pessoas. Então, para mim, a autenticidade ela é natural. Não vejo isso como uma dificuldade, não. Eu acho que a audiência percebe a falta de autenticidade, né? Dá para perceber até no nosso feed, eu falo isso. Eu faço muitas marcas e eu adoro meter o bedelho no briefing. Adoro, né? Adoramos. E existem marcas que têm um briefing mais engessado e eu respeito. Mas a minha audiência percebe quanto esse briefing engessado não tem a ver comigo, com a minha autenticidade, não fala o meu discurso, entende? Então, eu acho que a audiência hoje consegue separar, sabe, o joio do trigo e dizer, olha, espera aí, isso aqui não está legal para mim, eu não vou nem assistir. Então, você acaba perdendo até um pouco dessa credibilidade quando você não traz a sua verdade ali naquele lugar. Agora, você falou de algo, de como manter isso nesse dia a dia, né? De não cansar, nesse cansaço do algoritmo e não cansar nesse velho discurso da produção de conteúdo diária. Não é fácil. Não é fácil.
numa era hoje, onde se vende lifestyle, mais do que propósito, não é fácil. Então, eu acho que a gente tem que se reinventar sempre. E, infelizmente, o tempo, né, da influência, ele não é o tempo normal. Né? A gente trabalha aí com um tempo de 12 meses, mas o tempo da influência é de ontem para hoje. Então, a gente tem que se reinventar diariamente. É cansativo, é exaustivo. Eu acredito que é uma das profissões que mais atinge a saúde mental das pessoas. Se você não tiver equilíbrio, se você não tiver maturidade, se você não tiver suporte, você não consegue sustentar isso por muito tempo. Nem a autenticidade, nem a entrega, nem a valoração e nem a estabilidade. E a audiência não quer mais qualquer tipo de coisa. Ah, isso daí é mais do mesmo. Eu, por exemplo, por ser advogada, eu gosto muito de trazer conteúdo jurídico. Como você vai resolver uma questão de um voo atrasado. Como você vai resolver uma questão de um golpe do amor. Então, é importante também trazer essa influência positiva para as pessoas. Então, a audiência não quer mais também qualquer coisa. Então, a gente tem sempre que se reinventar, mas trazer qualidade no conteúdo. E não é fácil, não. Gente, muito obrigada por ter vocês aqui hoje. Obrigada, querida. Obrigada. Obrigada.